com a alegria, com a graça de Deus, com as luzes, o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e especialmente do Cristo ressuscitado. A todas e todos, telespectadoras e telespectadores, neste momento, quando nós, Padre Pedro José Keller, se encontra no estúdio da TV Primer, TV São José, ao vivo, para levar a todas e todos mensagem de vida, otimismo e esperança, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Primeiramente, quero transmitir minhas sentidas condolências ao senhor Wilson Betim, que é o proprietário da TV Primer, pelo passamento de sua mãe, Dona Ilse Blas Betim, desta vida para a eternidade, na semana passada. E neste domingo, às 10 horas, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Coqueiros, na missa das 10 horas, repito, celebrei a Santa Missa de 7º dia pelo eterno descanso de Dona Ilse Blas Betim, juntamente também com o sogro, Dr. Enio Matos, delegado aqui da Grande Florianópolis, que sogra dele com 96 anos, que partiu, seu Aldo Timóteo Alves, que também partiu desta vida para a eternidade, a mãe da esposa do doutor Enio Matos, a dona Eusa. Sem dúvida nenhuma, pessoas que lutaram nesta vida e que partiram e que sabemos que todos nós somos peregrinos por esta vida e a nossa eternidade é exatamente junto com a Trindade Santa, junto com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e com Nossa Senhora, onde nós um dia, cada um de nós também partirá um dia desta vida para outra. Uns mais cedo, outros mais tarde, como agora aconteceu com essa terrível pandemia, com esse vírus insignificante, invisível, mas que está levando tantas pessoas desta vida para a eternidade. Catarinenses, quanto me consta, mais ou menos 16 mil catarinenses que já partiram desta vida para a eternidade. E brasileiros, 488 mil, quanto me consta até ontem. São pessoas, muitas pessoas, conhecidas de cada um de nós. Eu, por exemplo, 4 primos meus, bastante achegados à minha pessoa, que também partiram desta vida para outra. Muitos outros sobrinhos meus também foram atingidos, mas a questão mais leve, a enfermidade mais leve, a não ser um empresário, sobrinho meu, Sadir Keller, que é empresário em Timbó, da indústria Lindsam, que também passou por uma enfermidade maior. Mesmo a sobrinha minha médica, doutora Gabriele e Keller, também reside em Rio do Sul, que também foi atingida, mas mais levemente, agora o esposo dela mais gravemente. Mas quantas pessoas que partiram precocemente, mas é a vida. Todos nós um dia partiremos. Então, minhas sentidas condolências e missa de 7º dia que celebrei. O melhor que nós podemos fazer quando parte uma pessoa
desta vida para outra, ente querido nosso, ou mesmo uma pessoa estranha, é fazermos uma prece, uma oração pelo eterno descanso da pessoa e, especialmente, a celebração eucarística, porque na Santa Missa não somente nós estamos ali em pequeno grupo, mas é um grupo maior, juntamente com o ministro sagrado, que é o sacerdote, e na hora da consagração, o Cristo Jesus se faz presente também e reza conosco e nos apresenta junto a Deus Pai. Agora, quanto à missa de sétimo dia, note bem, há muitas pessoas que julgam que a missa de sétimo dia tem que ser exatamente 7 dias após a morte, ou 7 dias após o enterro. Não. A missa de sétimo dia pode ser um espaço, pode ser 4 dias depois de falecimento, 5, 6, 7, ou 10, ou 12 dias. É apenas uma convenção social que se fala 7 dias. A minha mãe, por exemplo, a missa, a gente já celebrou 5 dias após a morte. Por quê? Porque havia irmãos meus, um irmão Curitiba, morando em Curitiba, outra irmã em São Paulo, outra irmã lá na divisa Mato Grosso, 2 irmãos morando lá em Mato Grosso. Então queriam viajar, seus compromissos, eu e o meu mano morando aqui em Florianópolis. Mas então a missa sétimo dia pode ser 8 dias depois, ou 10 dias depois, ou 4, 5, 3, ou 7 dias depois. Isso é um esclarecimento. E quantos que neste momento talvez, mas então agora eu estou por dentro da situação, porque às vezes há pessoas, mas a pessoa morreu faz exatamente 7 dias, não tem problema nenhum. Então, muito bem. Nosso programa aqui, a nossa mensagem, atinge também não somente coisas espirituais, também algo da sociedade. E vou colocar aqui de um médico, por exemplo, há muitos anos atrás, e um médico me dizia: Padre Pedro, quando eu me acordo de manhã para um novo dia de lutas, de trabalhos, de atendimento aos meus enfermos ou de cirurgias, eu procuro agradecer a Trindade Santa, a Nossa Senhora, a São Lucas, que é o padroeiro dos médicos, e as santas e santos da minha devoção, porque muitas pessoas não imaginam o que é a vida da gente. Mas eu, como médico, compreendo muito bem que a vida de qualquer pessoa pode se passar de um momento para outro. Imagina, por exemplo, você olha para uma criança dormindo, ou um moço, ou uma pessoa idosa dormindo. Ela como que está ali apagada, está num sono profundo. Você até pode confundir e pensar que aquela criança, que aquela pessoa idosa, ou que aquela moça, ou aquele moço, tenha já se passado desta vida para a eternidade. E esse médico dizia muito bem, e quantos e quantas que realmente durante a noite foram dormir até sadiamente e de manhã não se acordaram mais, porque partiram para a eternidade. E então a vida do ser humano está nas mãos de Deus, e por isso eu sempre agradeço cada manhã. E desde então, isso faz muitos anos, se eu já antes agradecia a Deus no despertar para cada dia, dali em diante eu procurei agradecer mais ainda.
E também agradeço pela vida de todos meus entes queridos e também dos amigos. E peço a proteção do alto, que nós precisamos sempre da proteção e da bênção de Deus para o novo dia, para que eu possa continuar a produzir, a realizar boas ações, especialmente procurando realizar a minha vida, tornando a minha vida sempre mais feliz e colaborando na realização da felicidade de meus semelhantes. Quanto isto é importante. E nós sabemos que todos nós precisamos, então, da benção do alto. E se nós olharmos a palavra de Deus, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos, e nós ouvimos versículos 9 e 10, nós, então, segunda carta aos Coríntios, nós ouvimos essa passagem e ouvimos na segunda leitura do domingo passado. E vamos, então, ouvir novamente e dando uma pequena explicação, onde diz: e também por isso que vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar a Deus. E agradar a Deus, porque teremos de um dia comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver realizado enquanto estava no corpo. Então, claramente aqui, nós todos devemos procurar, conforme a palavra de Cristo Jesus, nos esforçar nesta vida para sermos agradáveis a Deus. Quando é que uma criança, ou quando é que um adolescente, um jovem, ou mesmo uma pessoa de 40, 50 anos, é agradável, traz alegria para os pais? Quando a criança, o adolescente, o jovem, procura estudar bem, procura se dar bem com seus irmãos, com seus colegas de aula, então isso dá alegria. E mesmo um filho casado, se ele procura ser bom para com os pais, dar atenção aos pais, ele está trazendo alegria para os pais, está sendo agradável. Assim também nós estamos sendo agradáveis a Deus, se nós procurarmos andar pelo caminho certo, pelo caminho do bem, realizando o bem nesta vida. Então, conforme aqui nos diz a palavra de Deus, por isso, um dia nós teremos, quer queira, quer não, de comparecer diante do tribunal de Cristo Jesus. Por falar nisto, há muitos anos atrás, eu ia a pedido do arcebispo de então, seja Dom Afonso Nils, seja o Dom Eusébio, que já se encontram, os dois estão já na eternidade, seja o Dom Murilo, e pediam para eu representá-los em muitos compromissos lá no Tribunal de Justiça, junto aos desembargadores. E então, muitas vezes, às vezes 3 vezes durante o ano, 2 vezes, 4 vezes, dependendo, num desses dias, a tomada de posse de 3 desembargadores. Vejam bem, o salão grande lá, lotado, não somente os advogados, não somente os desembargadores, não somente muitos juízes ou promotores, não somente muitos advogados ou parentes daqueles 3 que iam assumir como desembargadores, mas muita gente
ali presente. Cada um dos 3 desembargadores teve oportunidade de dirigir a palavra naquele momento. Me lembro muito bem, um deles se referiu no seu discurso dizendo: senhor presidente, senhores desembargadores, juízes e promotores e advogados aqui presentes, lembremos-nos, hoje nós desembargadores, juízes e promotores podemos julgar as pessoas, temos este poder e tal, mas lembremos-nos de sempre julgar com uma consciência reta e honesta, sempre procurando julgar as pessoas com justiça. Agora vem, porque um dia cada um de nós estará diante do juiz dos juízes, Cristo Jesus, e Ele nos julgará por todo o bem que nós tivermos realizado nesta vida, e se nós fomos honestos, se nós fomos justos no nosso julgamento para com as pessoas que nós julgamos durante a nossa vida. Nunca me esqueci desta colocação. Realmente, dia virá em que nós estaremos, cada um de nós, para chegarmos na eternidade, temos o julgamento. Então procuremos nesta vida realizar o bem e sem dúvida nenhuma receberemos aqui como diz a palavra de Deus, para recebermos ou o bem ou o mal, a recompensa por aquilo que tivermos realizado nesta vida. E nada melhor é como um estudante, por exemplo. Se o estudante luta, se esforça, tal, ou a pessoa num concurso estuda, ou tal, ou para o exame Enem, ou para o vestibular, e de modo geral a pessoa alcança o seu objetivo. Caso contrário, claro, quantos que também no findar de cada ano, porque não lutaram, não se esforçaram, então é claro que não conseguirão o resultado que esperavam. Então, especialmente, devemos sempre lutar e nos esforçarmos. E Deus, então, vai também nos abençoando a cada um de nós. E os santos que celebramos hoje, São Vito, e cumprimento nesse momento o bispo emérito Dom Vito Schlickmann, que tem o nome de também Vitor, bem como o vigário-geral, Padre Vitor Galdino Feller, nossos cumprimentos. Então, hoje, o dia de São Vito, Santa Germana, Santa Líbia e a beata Albertina Berkenbrock, mártir que nasceu em 1919 e foi martirizada em 1932, apenas com 12 anos, mas já era uma mocinha maravilhosa. E ela então foi martirizada, foi morta por um tal de Maneco. Os pais moravam lá numa comunidade chamada São Luís, lá no município de Imaruí. Acontece, numas pequenas síntese da vida, diz que era uma menina maravilhosa, depois uma adolescente, muito piedosa, até catequista, e sempre ajudava, até levando comida da própria casa, com licença dos pais, para os filhos. Ele era um empregado da própria família de Albertina Berkenbrock, dos pais de Albertina, e um belo dia desapareceu um boi. Aí o pai disse para a filha: filha, vai ver onde é que está esse boi, toque ele para casa.
E ela, claro, muito obediente, e sai para procurar. E acontece que o empregado estava mais distante lá, e ela perguntou: ô Maneco, você não viu por acaso o boi por aqui, assim, assim? Ah, o boi eu vi, ele foi lá para baixo, assim, assim. Ela foi, segundo a indicação dele. Veja só a má intenção dele. E simplesmente ela vai para lá e ele se mete atrás para seduzi-la. E realmente, quando chega com a proposta de querer seduzi-la, ela é uma mocinha bonita, tal, e ela resistiu: de modo algum eu não permitirei que o meu corpo seja manchado, porque ela estava seguindo aquilo que Deus deu muito claramente aqui na Bíblia, sexto mandamento: não pecar contra a castidade. E ela reagiu, não cedeu, mancharam o corpo virginal dela. E o que é que o Maneco fez? Ele tinha um canivete consigo, uma faca, e começou a golpeá-la e matá-la. E onde é que está agora Albertina, os pais procurando, e o boi desaparecido, e foram procurá-la, e que surpresa! Está lá ela, entre o sangue, o espírito, a alma, sem dúvida nenhuma, já está na presença de Deus e de Nossa Senhora. E muita gente no enterro, e desde todo mundo dizia: é uma jovem santa, uma jovem mártir. E realmente foi feito o processo de beatificação, e ela então já é Beata Albertina Berkenbrock, ela aqui do sul do estado, e simplesmente foi já beatificada. Talvez nem todos saibam, mas para haver a beatificação é necessário um milagre revelado e analisado e comprovado por diversos médicos, diante de um processo muito rigoroso. E ela foi beatificada, aliás, numa Santa Missa, lá na frente da Catedral de Tubarão, com a presença de muitos bispos. Veio um cardeal representando o Papa. Foi no ano 2006, em outubro de 2006, com a multidão de pessoas. Eu tive presente, com umas centenas de presbíteros, diversos sacerdotes que ali se fizeram presente nesta ocasião desta beatificação, dessa missa da beatificação de Albertina Berkenbrock. E ela, sem dúvida nenhuma, intercede junto de Deus em favor de todos e cada um de nós, seus devotos, especialmente pelas jovens, pelas moças, pelos adolescentes, seja feminino ou masculino. Beata Albertina olha em favor de todos e cada um de nós. Um dia nós a encontraremos na eternidade, quando lá chegarmos, como também vamos nos encontrar com todos os nossos entes queridos. Esta é a vontade de Deus. E também, na sexta-feira passada, a Igreja Católica celebrou a festividade litúrgica do Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus, que apareceu no dia 27 de dezembro de 1673, para Santa Margarida Maria Alacoque, e apontando o seu coração, disse para ela: eis o coração que tanto amou os seres humanos e deles recebeu e está recebendo tanta ingratidão. E no domingo, dia 13,
nós celebramos, a Igreja Católica celebrou também a festa de Santo Antônio de Pádua, ou também de Lisboa, porque ele nasceu em Lisboa no ano 1191 e veio a falecer com 36 anos em 1231. E foi o processo de beatificação e de canonização apenas 11 meses depois, porque ele já fez muitos milagres durante a própria vida. Então, Santo Antônio, que interceda junto de todos e cada um de nós. Quero também, nesse momento, cumprimentar o povo e o padre Lisandro, os vereadores, o vice-prefeito, bem como o prefeito de Tijucas, todo o povo, as religiosos, professores e professoras, pela passagem dos 161 anos que Tijuca está celebrando. Trabalhei lá nos anos com o Monsenhor Augusto Zucco, no ano 1962, 63, 64, atendendo também os municípios de Porto Belo e Itapema, e hoje está lá uma grande e próspera cidade, e nossos cumprimentos ao seu Valério Gomes e aos seus 3 filhos, a dona Maria Helena, esposa do seu Valério, por ter instalado lá essa grande indústria Porto Belo, que foi o impulso, primeiro impulso, por assim dizer, para levantar Tijucas, que antes era uma cidade pequeníssima, e hoje, com mais de 50 mil habitantes, com tantas indústrias. Nossos cumprimentos a todo o povo, uma cidade que vai cada vez aumentando, cada vez com mais indústrias. A todos eles continuem assim trabalhando, lutando, e os prefeitos anteriores, conheci diversos, o prefeito anterior a este, ele fez a primeira comunhão comigo quando lá trabalhei, e me agradeceu muito há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás. Bem, a todas e todos, o nosso programa está terminando, a todas e todos, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para apontar sempre o caminho certo, e agora também a benção da Trindade Santa de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça. Procuremos sempre rezar essa belíssima oração em louvor a Nossa Senhora da Cabeça, por causa de tanta enfermidade mental. E agora a bênção também da água. Abençoe-nos a Trindade Santa e Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, bem como esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita fé esta água, lhe fará um grande bem.